Olá, pessoal! Nessa videoaula, vamos aprender sobre o algoritmo de Floyd-Warshall. Esse é um algoritmo que o objetivo dele é encontrar qual que é a menor distância entre todos os pares de pontos de um grafo, né? Então, esses pontos são a mesma coisa que os nós, os vértices de um grafo. Então, o que nós temos aqui como uma entrada para esse algoritmo de Floyd-Warshall é uma matriz de distâncias entre os pontos. E a partir dessa matriz de distâncias entre os pontos, nós vamos tentar encontrar uma nova matriz de distâncias, de forma que a distância entre cada par de pontos seja a menor distância possível. Ou seja, nós queremos o caminho mínimo entre todos os pares de pontos. Então, vamos à utilização desse algoritmo de Floyd-Warshall com um exemplo que será apresentado aqui nesse momento. Então, o que nós temos aqui nesse nosso... Então, o que nós temos aqui nesse nosso primeiro exemplo é uma matriz de distâncias entre os vértices de um grafo. E aqui o que nós temos? Ó, do ponto 0 ao ponto 0, a distância é 0. Do ponto 0 ao ponto 1, a distância é 10. Do ponto 0 ao ponto 2, aparece essa distância aqui como 1000. A distância igual a 1000 tem um significado para nós durante a execução aqui deste código e nesse exemplo específico, de que não existe ligação direta entre o ponto 0 e o ponto 2. Por isso é uma distância lá grande. Grande no sentido para representar que não existe essa ligação direta. Depois do ponto 0 até o ponto 3 é uma distância de 1, do 0 até o 4 uma distância de 1000, e do 0 até o 5 uma distância de 1000. Então a gente vê que, por exemplo, do 0 até o 2 não existe uma conexão direta, mas talvez nós possamos encontrar uma forma de chegar no ponto 2, saindo do ponto 0, passando por outros pontos intermediários. Mais do que isso, o que o algoritmo de Floyd-Warshall faz é nos fornecer qual que é essa menor distância possível para sair do ponto 0 e chegar no ponto 2, assim como para qualquer combinação de pares de pontos. Vamos lá para a execução desse algoritmo para mostrar qual que é a ideia que nós temos. Basicamente, nós vamos tentar inserir pontos nesses trajetos. E a primeira ideia é tentar inserir o ponto 0 nas trajetórias. O que significa isso aqui de tentar inserir o ponto 0 nas trajetórias? Vamos pegar aqui um caso qualquer, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, e depois eu coloco dentro do algoritmo, só fazer aqui como uma parte de exemplo mesmo. Se nós pegarmos do ponto 2 até o ponto 4, nós temos que o custo para isso daqui, desculpa, do ponto 2 até o ponto 3, vi aqui, marquei errado, fazer um pouquinho diferente, fazer do ponto 1 até o ponto 3, agora sim. Então, se nós pegarmos aqui do ponto 1 até o ponto, temos que esse aqui é o ponto 1, então aqui do 1 até o 0, 1 até o 1, 1 até o 2, 1 até o 3. Essa distância aqui, ela é de 1000. Então, nós temos que existe essa distância aqui de 1000. O que aconteceria se nós fôssemos do ponto 1 para o ponto 0 e depois fôssemos para o ponto 3? Nesse caso, do ponto 1 até o ponto 0, a distância, do ponto 1 até o ponto 0 está aqui, a distância é 10. Esse valor aqui. E do ponto 0 até o ponto 3, a distância é 1. De forma que é possível nós irmos do ponto 1 ao ponto 3, passando pelo ponto 0, com uma distância de 13. Que é menor do que a saída aqui, que seria direta, que na verdade nem existe. Então nós sabemos que tem como chegar no ponto 3, a partir do ponto 1, com uma distância de 13. Talvez exista alguma distância menor do que isso. Como que nós chegamos nisso?
inserindo o ponto zero nessa trajetória. E esse é o princípio para a execução do algoritmo de Floyd. Mas vamos pensar, né, de Floyd-Warsham, mas vamos pensar agora isso de uma forma um pouco mais organizada. Inserir o ponto zero entre os pontos 0 e 0 não faria sentido para nós. Inserir o ponto 0 entre os pontos 0 e 1 também não faria sentido, porque isso aqui seria ir do 0 para o 0 e do 0 para o 1. Né? Então, isso não teria sentido ali para ser analisado. Da mesma forma, ir do 0 para o 2 não faria sentido, inserir o ponto 0 nesse trajeto. A mesma coisa do 0 para o 3, a mesma coisa do 0 para o ponto 4, o mesmo do 0 para o ponto 5. Pensamos agora, então, fizemos aqui com todos os pontos, com o primeiro ponto sendo 0, e vimos que não faz sentido inserir o ponto 0 aqui nessa trajetória. Agora, a próxima situação seria nós pensarmos do 1 para o 0. Também não faz sentido nós colocarmos o ponto 1 aqui, o ponto 0 nesse caminho. A mesma coisa se nós colocarmos do ponto 1 para o ponto 1, também não faria sentido testarmos aqui o nosso ponto 0. Agora, do 1 para o 2, aí faz sentido. Nesse caso, nós vamos fazer uma comparação para verificar o que é melhor. Do 1 para o 2 ou ir do 1 para o 0 e do 0 para o 2. Qual dessas alternativas aqui é melhor? Se nós pegarmos nessa análise que nós temos aqui com a situação atual da matriz, do 1 para o 2, nós temos uma distância de 2 unidades, ó, do ponto 1 para o ponto 2, uma distância de 2 unidades. Então, isso daqui é a mesma coisa que perguntar se é melhor 2 ou, e daí do 1 para o 0, a distância é 10. Nós pegamos aqui, ó, do 1 para o 0, a distância é 10. E do 0 para o 2, a distância é 1000. Isso daqui dá lá 1010. E daí, claro que a melhor alternativa entre essas duas é ir aqui do 1 para o 2, porque isso é onde acaba gerando esse custo aqui de 2. Então, nós não vamos inserir o ponto 0 nessa trajetória. Qual que seria a próxima para análise? Nós pegarmos o caso do 1 para o 3, depois fazermos do 1 para o 4, e assim por diante. Tentar colocar o 0. Eu vou deixar marcado aqui em vermelho esse primeiro conjunto de pontos que nós nem chegamos a testar, porque não faria sentido testar aqui, né? Uma vez que o 0 em si, ele já faz parte dessa trajetória, né? Seja como ponto de origem ou como ponto de destino, ou no caso que a origem e destino são iguais. E daí agora, aqui na execução desse programa, que está já implementado o algoritmo de Floyd-Warsham, ajudará nós nessas comparações. Não precisaremos pegar e ficar fazendo aqui uma a uma essa observação, já vamos ter aqui de maneira um pouquinho mais direta. Então vamos lá, ó, o que acontece? Vou pressionar aqui uma tecla para continuar o algoritmo. Tem que a menor distância conhecida para ir do ponto 1 para o ponto 2 é 2. É isso que nós tínhamos visto aqui nesse arquivo auxiliar. Se passar pelo ponto 0, a distância fica 10 mais 1000, ou seja, uma distância de 1010. Então não vale a pena nós passarmos aqui. Vamos para o próximo caso, que é o do 1 para o 3. Do 1 para o 3, a menor distância conhecida, se pegarmos aqui do 1 para o 3, é 1000. Se nós passarmos pelo 0, quando nós somos do 1 para o 0, a distância é 10, e do 0 para o 3 a distância é 1. Então nós vamos ter aqui o 10 mais 1, que gera uma distância de 11.
Portanto, passar pelo ponto 0 gera economia nesse trajeto aqui do ponto 1 para o ponto 3. De forma que agora nós vamos trocar ali o valor na matriz de distâncias do ponto 1 para o ponto 3, está aqui a distância de 11, porque tem como fazer esse trajeto em uma distância de 11. Vamos agora para as próximas tentativas. Vamos tentar colocar o ponto 0 entre o 1 e o 4. Daí, ó, a menor distância para ir do ponto 1 para o ponto 4 é 4. Se nós pegarmos aqui na matriz de distâncias, nós temos que do 1 para o 4, já temos uma distância aqui conhecida como sendo 4. Se nós formos do 1 para o 0, é uma distância de 10, e do 0 para o 4 é uma distância de 1000. Então, fica aqui, nesse caso, 1010. É melhor ir direto do ponto 1 para o ponto 4. A mesma coisa, seguindo aqui, a menor distância conhecida para ir do ponto 1 para o ponto 5 é 1000, e se passar pelo ponto 0, a distância fica 10 mais 1000 também, lá 1010, não vale a pena passar pelo ponto 0 para ir do ponto 1 ao ponto 5. Depois, passar pelo ponto 0 para ir 0, né, para ir, ó. Então, o que nós temos aqui? Que nós já fechamos toda a parte que é do ponto 1 para algum dos pontos. Vamos pensar do ponto 2 para os outros. Então, a menor distância conhecida para ir do ponto 2 para o ponto 1 é 2. É pegar aqui do ponto 2 para o ponto 1, esse 2 que aparece aqui. Se passar pelo 0, a distância é 1010. Então, é melhor continuar indo com a maneira que nós conhecemos até o momento. A mesma coisa do 2 para o 3, não valerá a pena passar pelo 0. Do 2 para o 4, não valerá a pena passar pelo 0 também. Do 2 para o 5, também não valerá a pena passar pelo 0. Até que chegamos aqui no caso do 3 para o 1. Do 3 para o 1, nós temos que a menor distância conhecida é 1000. É nós pegarmos aqui do ponto 3 para o ponto 1. Se nós passarmos pelo ponto 0, vai ficar 1 mais 10. 1, que é a distância do 3 até o 0, e 10, que é a distância do 0 até o 1. Então, vale a pena passar pelo ponto 0. De forma que nós podemos atualizar aqui a matriz de distância do ponto 3 para o ponto 1, ela fica agora valendo aqui 11, quando antes era lá o 1000, o valor dela. Vamos seguir essa mesma lógica para outros pontos. Então, observem que nessa parte do código, como está implementado, quando não é possível fazer quando não gera melhoria a inserção do ponto, nós vamos lá direto seguindo aqui escrevendo. E quando ocorre alguma situação de melhoria, aí escreve-se aqui novamente qual que é a matriz de distâncias atualizadas. Então, nós só precisamos atualizar a matriz de distâncias quando realmente acontece alguma melhoria pela inserção do ponto. Depois disso, seguindo aqui na ideia, ó, nós vamos tentar colocar o ponto 0 na ida do 3 para o 2, o 0 no caminho do 4 para o 1, o 0 no do 3 para o 5, o 0 no do 4 para o 1, o 0 na trajetória do ponto 4 para o ponto 2, colocar o ponto 0 na trajetória do ponto 4 para o ponto 3, colocar o ponto 0 na trajetória do ponto 5 para o 2, colocar o 0 do... Opa, aqui eu falei errado, né? Colocar o 0 no do 4 para o 5, aqui tentar colocar o 0 na trajetória do ponto 5 para o ponto 1, tentaremos colocar o 0 na trajetória do ponto 5 para o ponto 2, da mesma forma tentaremos colocar o ponto 0 na trajetória do ponto 5 para o ponto 3, também tentaremos colocar o ponto 0 na trajetória do ponto 5 para o ponto 4. E quando nós chegamos aqui nesse ponto, nessa situação, nós já tentamos colocar o ponto 0 em todas as trajetórias ali possíveis. O que nós vamos fazer? Então, depois que nós fizemos tudo isso daqui com o ponto 0, nós vamos tentar inserir o ponto 1 nas trajetórias. E daí, se nós pegarmos aqui ponto 1, nós podemos tentar inseri-lo
podemos tentar inserir o ponto 1 aqui na trajetória do ponto 0 para o ponto 2. Do 0 para o 0 não faria sentido, do 0 para o 1 também não faria sentido, mas do 0 para o 2 aqui faz sentido. E daí, inserindo o ponto 1 nessa trajetória do 0 para o 2, nós podemos ter aqui uma distância total percorrida de 12. Se nós olharmos antes qual que era a distância do ponto 0 para o ponto 2, ela era aqui de 1.000. Então, nós temos economia de distância, fazendo aqui a inserção do ponto 1 na trajetória do 0 para o 2. E daí, isso aqui nós vamos atualizar, então, a matriz de distâncias da posição 0 para a posição 2, né, do ponto 0 para o ponto 2, tem aqui agora o valor de 12. E vamos seguir tentando inserir o ponto 1 nas outras trajetórias. Quando chega numa situação que gera a melhoria, nós pegamos aqui e fazemos a substituição. Então, vai ter lá, vai valer a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 0 e o ponto 4. Depois, valerá a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 2 e o ponto 0. Da mesma forma, valerá a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 2 e o ponto 3. Valerá a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 2 e o ponto 4. Valerá a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 3 e o ponto 2. Valerá a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 4 e o ponto 0. Também valerá a pena inserir o ponto 1 entre o ponto 4 e o ponto 2. E daí, se nós pegarmos aqui até lá do ponto 5 para o ponto 4, em nenhuma situação a mais valerá a pena inserir aqui o ponto 1. E daí nós vamos tentar inserir o ponto 2 nas trajetórias. Tentando inserir o ponto 2 do 0 para o 1 não valerá a pena. Por quê? Trocaríamos uma distância de 10 por uma de 14. Da mesma forma, inserir o ponto 2 na trajetória do 0 para o 3 também não vale a pena. Mas chega aqui um ponto que inserir o 2 na trajetória do 0 para o 5 vale a pena. Então, nós vamos inserir o ponto 2 nessa trajetória aqui do 0 para o 5. Da mesma forma, vamos inserir o ponto 2 na trajetória do 1 para o 5. Vamos inserir o ponto 2 na trajetória do 3 para o 5. O ponto 2 na trajetória do 5 para o 0. Vamos inserir o ponto 2 na trajetória do 5 para o 1. Vamos inserir o ponto 2 na trajetória do 5 para o 3. Aí, depois que não tem mais opções ali para onde inserir o ponto 2, vamos tentar inserir o ponto 3. E o que é interessante observar aqui é que nem sempre essa troca ocorre somente em algo que antes não existia conexão direta. Se nós pegarmos aqui, nós já quando vamos fazer a inserção do ponto 3, nós já conhecíamos uma distância para ir do ponto 0 até o ponto 4 de 14 unidades. Mas, se no lugar de ir do 0 para o 4 direto, que é aqui, ó, esse 14 que aparece aqui, nós formos para o ponto 3 no meio da trajetória, indo do 0 para o 3 a distância é 1, e indo do 3 para o 4, a distância também é 1. Então, nós conseguimos ir do 0 para o 4 com uma distância de 2 se nós passarmos pelo ponto 3 no meio do caminho. Essa mesma ideia vai continuar aqui. Então, vamos inserir também o ponto 3 na trajetória do ponto 4 para o ponto 0. Vamos inserir o ponto 4 na trajetória do ponto 0 para o ponto 1. Vamos inserir o ponto 4 na trajetória do 0 para o 2. Vamos inserir o ponto 4 na trajetória do 0 para o 5. Inserir o 4 na trajetória do 1 para o 0, também inserir o 4 na trajetória do 1 para o 3, inserir o ponto 4 na trajetória do 2 para o 0, inserir também o ponto 4 na trajetória do 2 para o 3, do 3 para o 1 também. Além disso, vamos inserir ponto 4 na trajetória do 3 para o 2, do 3 para o 5, do 5 para o 0, do 5 para o 3, e, então, ó, do 5 para o 3, inserimos aqui o ponto 4,
Em nenhum outro lugar temos aqui mais como inserir o ponto 4. Então, vamos lá agora tentar inserir o ponto 5 nas trajetórias. E vamos inserir o ponto 5 na trajetória do ponto 0 para o ponto 2. Também vamos inserir o ponto 5 na trajetória do ponto 2 para o ponto 0. Vamos inserir o ponto 5 na trajetória do ponto 2 para o ponto 3. Inserimos o ponto 5 na trajetória do ponto 2 para o ponto 4, do ponto 3 para o ponto 2, do ponto 4 para o ponto 2. E depois de executado tudo isso, nós vamos ter a matriz final de distância mínima entre os pontos. Aqui esse tempo de execução nós podemos até desconsiderar, porque eu fui fazendo aqui uma execução passo a passo, então ficava o computador ali ativo, mas sem realizar qualquer operação. E aqui nós temos qual que é a matriz de menor distância entre todos os pares de pontos. Se nós relembrarmos lá com a situação original, vou pegar aqui um caso, por exemplo, do ponto 0 para o ponto 1, a menor distância antes era 10. E nós identificamos que depois de executado aqui o algoritmo de Floyd, é possível ir do ponto 0 para o ponto 1 com uma distância de 6 unidades. A grande pergunta que fica agora é, bom, como que nós sabemos qual que é essa trajetória? Uma coisa é falar que é possível ir do ponto 0 até o ponto 1 com uma distância de 6. Mas se nós não soubermos qual que é a trajetória que gera essa distância, essa informação aqui ela fica bem incompleta. Então, o que nós veremos no próximo vídeo é como realizar essa recuperação da trajetória. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.